No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que provoca dores no corpo e que não tem uma causa aparente, a fibromialgia. Quando as crises ocorrem, fica muito difícil trabalhar. E uma das melhores formas de combater os sintomas é praticar exercícios físicos. Veja só. Todo mundo já sentiu dor em alguma região do corpo, seja por um trauma, uma inflamação. Mas e quando a dor não tem uma causa e aparece em todo o corpo, com a sensação de que essa dor se espalha dos pés à cabeça? Para alguns é até difícil de imaginar, mas para mais de 2% da população ela é bem conhecida. Você já ouviu falar da fibromialgia? Ellen convive com a doença há 4 anos. Ela sentia dores em todo o corpo, além de muito cansaço. Procurou diversos médicos e fez vários exames. Sentindo muitas dores pelo corpo, muitas dores nos braços, mas na época eu estava com a minha filha com 1 ano de idade e eu acreditava que fosse pelo esforço de carregar mesmo no colo. E aí eu resolvi procurar ajuda médica. Primeiro fiz um check-up com todas as especialidades, foram descartando, possibilidades até chegar no reumatologista e fiz mais exames com ele lá e ele me deu o diagnóstico da fibromialgia. A fibromialgia é caracterizada por uma dor generalizada, podendo ser acompanhada de fadiga, problemas do sono e intestinais e falta de ânimo. Fatores emocionais também podem ter relação com a doença, mas nem sempre quem tem depressão ou ansiedade, por exemplo, terá fibromialgia. Não há um exame específico para o diagnóstico. Para isso, é preciso que seja descartada a hipótese de outras doenças. E tudo deve ser acompanhado pelo reumatologista, especialista no assunto. A gente sabe que o componente genético tem alguma importância, mas a gente não pode dizer que é uma doença hereditária, por exemplo, que passa de pai para filho, mas que ele tem a sua importância, tem sim. E é mais comum em indivíduos entre 30 a 50 anos de idade. Embora possa comprometer adolescentes, idosos, isso também é variável. Por conta das dores, Ellen sempre ficava afastada do trabalho por no mínimo 3 dias. Hoje está desempregada e com dificuldades de voltar para o mercado. Na última empresa que eu trabalhei, que eu tive muitos atestados, eu não tive muitos problemas, mas eu já passei por empresas onde eu fui afastada pelo INSS. Hoje já tentei retornar para a empresa e a empresa já me diz que não me aceita, não tem o perfil por conta do afastamento do INSS. Segundo dados da Previdência Social, entre 2012 a maio de 2017, foram concedidos mais de 43.200 auxílios ligados à fibromialgia. Em relação ao afastamento, nos períodos que o paciente ainda não está totalmente controlado, a fibromialgia ela pode levar a alguns afastamentos temporários. Na verdade, o paciente ele sente tanta dor que ele procura, às vezes, frequentemente o pronto-socorro, o pronto-atendimento, e ele acaba ganhando pequenos atestados, Então, a fibromialgia é uma causa de afastamento de trabalho, principalmente afastamento de trabalho recorrente. Mas é uma doença que, com o tratamento, o paciente ele consegue voltar para o mercado de trabalho. Inclusive, isso é um dos nossos objetivos, A gente não quer o paciente afastado do trabalho por longos períodos de tempo. Existem alguns estudos que mostram que litígios trabalhistas, eles pioram a fibromialgia. Então, a gente quer reinserir esse paciente no mercado de trabalho. E há profissões proibidas para quem tem fibromialgia? A gente sabe que algumas profissões, alguns trabalhos, principalmente aqueles que exigem maior pressão, maior produtividade, na fase inicial eles podem intensificar um pouco os sintomas. Mas com o tratamento, a princípio, não existe nenhum trabalho que seja contraindicado para o paciente com fibromialgia. Apesar de ainda não ter uma cura, o uso de medicamentos e atividade física podem controlar as dores da fibromialgia. O tratamento ele é baseado em 2 pilares. A gente tem o tratamento medicamentoso, que é importante e que envolve o uso de antidepressivos, anticonvulsivantes, mas o pilar básico do tratamento da fibromialgia é a atividade física. Então, a gente precisa que o paciente faça atividade física regular. E a gente coloca em torno de 3 a 4 vezes por semana, atividade física que o paciente goste de fazer, que o paciente tolere, mas a gente precisa que a atividade física seja feita. Só o tratamento medicamentoso isolado não é capaz de controlar a doença.
A fibromialgia ainda não é tão conhecida, por isso é importante que, ao sentir uma dor crônica sem motivo aparente, o paciente procure um especialista para analisar o caso. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido a gente inicia o tratamento, melhores são as respostas, né? A dor crônica, um paciente sentir dor cronicamente, isso traz uma série de repercussões para o paciente. Então, maior chance de sintomas depressivos, de sintomas ansiosos. Então, quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. Então, pacientes que sentem dores difusas pelo corpo, cansaço excessivo, dificuldade para dormir, é interessante procurar uma avaliação especializada.